vitórias. Então, levamos nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecemos mais uma vez a oportunidade. Estamos nessa casa, neste momento de oração, que essa prece envolva todos aqueles que estão unidos de prece, encarnados e desencarnados, diante da necessidade de cada um. E aqueles que estão nos hospitais, que passaram por cirurgia, que estão nos seus leitos, e aqueles mesmo que desencarnaram no dia de hoje e estão caminhando para novas moradas. Sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos pediram, e não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, em teu nome, Pai, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mas nós, da luz da patronia da nossa casa, nós damos por aberto mais uma reunião na noite de hoje, que assim seja. Fique à vontade, meu irmão. Queridos irmãos, irmãs, encarnados e desencarnados, é com muito carinho que retornamos a esta casa e dizer que é de suma importância que a gente aprenda de uma vez por todas a dar valor nos dias em que deixamos nossas moradias, nossos pseudos afazeres, para nos reunirmos em nome de Deus. Porque de certeza, gosto de dizer por aí, que a gente tem que vir à casa religiosa para fazer diferença. Talvez alguns já tenham me escutado dessa forma. Fazer diferença por nós. Porque quem não tem dificuldade? Fazer diferença pelos chamados nossos, que a princípio nós os intitulamos, lembrando só daqueles que vivem mais próximos de nós. A esposa, o esposo, os filhos, os irmãos. Fazer diferença para eles, porque nós vamos orar, nós vamos receber a prece, nós vamos receber entendimento e compreensão. Então, ao retornar, vamos levar algo diferente. E ainda tem uma característica muito interessante que continua sendo, que é para ajudar os nossos. Porque nossos são todos. Todos nós somos filhos igualmente de Deus. Então, quando a gente tem que se referir aos nossos, são todos. Para orar por aqueles, e o irmão fazia a clareza aqui, né? Seja hospitais, seja onde estejam, são todos nossos irmãos. Às vezes eu me fico analisando quando a mídia mostra alguma circunstância, alguma coisa que aconteceu, algo que prejudicou alguém, que trouxe alguma dificuldade, um acidente. Se for uma dificuldade criada por alguém, dá uma indignação dentro da gente tremenda, não dá? Quando é uma dor, um acidente e tal, dá uma angústia na gente. Sabem por que isso, né? Porque todos eles são nossos irmãos. Então isso é intrínseco, é da nossa característica de sermos filhos do mesmo Pai. Então, vir à casa de oração é para fazer diferença. Nossa conversa, o título é Multidão de Pecados. E a colega de vocês, até quando escreveu ali, né, que passou por mim de volta, assim, fiquei curiosa com esse assunto. E começamos a conversar, vamos lembrar 2 páginas do Reformador, Revista Espírita da Federação Espírita Brasileira. Lá em 2014, Richard Simonetti fez eu diria assim, eu chamo de arrazoado. Ele colocou umas razões lá e trouxe uma clareza para nós. Ele lembrou assim, que num belo dia, Chico Xavier foi procurado por um colega de doutrina que trouxe a seguinte mensagem: olha, temos constatado um colega nosso da doutrina espírita que está muito adoentado e que as coisas estão tão complicadas. Ele tem filhos, tem esposa, tem todo um contexto para se preocupar e ele está começando a ficar muito triste,
Porque, afinal de contas, o médico já lhe disse que até provavelmente vai amputar uma perna. Aí dizem que Chico ficou silencioso, como assim ele fazia sempre, ficou quieto. E depois disse assim, que quando ele ficava quieto era para escutar os espíritos, sabe? Aí ele respondeu assim, olha, os nossos irmãos aqui estão dizendo que a situação desse companheiro é muito difícil. É uma situação muito grave. Mas eles estão recomendando que, em vez de ficar preso na dor, em vez de ficar concentrado só na angústia e na aflição, ele transforme esses momentos que ele estiver muito aflito em algo de bom. Uma ação bondosa, um carinho por alguém, uma procura de ajudar alguém e tudo mais. Obedecida à orientação, depois de um tempo, esse nosso irmão descobriu que não precisava mais amputar a perna. Houve uma recuperação em termos de doença. E aí ele coloca aqui que isso nos dá um entendimento de buscar, aqui diz clareza, né, do apóstolo, quando vai se falar do apóstolo Pedro, que numa afirmativa disse assim, aí nós vamos entrar na multidão de pecado. Lá diz assim, ó, tendes antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor, e o irmão chegou a citar aqui, cobre uma multidão de pecados. Certo? O amor cobre uma multidão de pecados. E ele foi desenvolvendo isso, dizendo e até lembrando que até na matéria, hoje em dia, já de um tempo para cá, existem as penas alternativas. Né? Que em vez da pessoa ser presa, ela paga a cesta básica, paga serviço, paga isso. Então diz aqui assim, ó, a justiça humana está imitando a justiça divina. Certo? Aí diz assim, a pena alternativa dos tribunais humanos depende do arbítrio do juiz. Já a pena alternativa dos tribunais divinos depende do ser próprio. Ou seja, se ele modificar seu pensamento, modificar seus sentimentos, modificar suas atitudes para melhor, ele pode estar sim contribuindo para curar-se. Aí quem cura é o Criador. Mas amenizar seus sofrimentos, suas angústias, sua aflição e fazer com que a própria medicação possa agir melhor no seu metabolismo, depende dele. E foi o que esse personagem fez. Em vez de ficar lá choramingando pelos cantos, ele procurou usar aquele tempo que ele teria para choramingar para fazer algo de bom. E vocês devem conhecer, doutrina espírita tem muita matéria boa, aquela historieta pequena daquele personagem que trabalhava lá com a sua marcenaria e tudo mais, e um belo dia ele acabou decepando um dedo. E como ele tinha adentrado há pouco tempo a doutrina espírita, estava aprendendo que era importante fazer o bem, e até já tinha iniciado a fazer algumas coisinhas boas, deu um estalo na cabeça dele. Poxa, logo agora que eu comecei a mudar o meu jeito, e aí eu perco um dedo? Aí ele foi ao centro espírita, e lá conversando com os atendentes, ele disse, eu não estou entendendo isso, porque eu era até meio desligado dessas coisas de religião, e agora que eu comecei, aí eu perdi o dedo. No outro dia, ele recebe uma mensagem psicografada de alguém, do espírito bondoso, que diz assim, meu irmão, na verdade, devido às suas vidas anteriores e suas verdades, você ia perder o braço. Mas aí você voltou, mesmo antes de encontrar a doutrina espírita, você foi um cara sereno, calmo. Não era super-homem, mas ele era um cara comum, era um cara normal. Ele ajudava, ele fazia algumas coisas, sempre que tinha oportunidade ele fazia o bem. E aí quando envolveu-se com o processo de compreensão, melhor ainda, aí ele só perdeu o dedo, mas ainda precisava perder o dedo para chamar a atenção. Ele escreveu isso em agosto de 2014. E aí, todos nós que estudamos doutrina espírita, a gente vai criando um processo de raciocínio. Quando chegou em janeiro de 2015, bem próximo,
ele escreveu uma outra crônica. E aí ele lembrou assim, Clóvis e Alice, um casal, que desde que adentraram o fator religioso, e por sinal aqui fala de doutrina espírita, foram dedicadíssimos nas suas tarefas. Aí aqui começa dizendo assim, Alice tinha vocação natural pela bondade. Dedicava-se a todos os setores que fizessem processo de aprendizado e de atendimento com quem precisava. Era lá na cesta básica, era lá no pasto, era nisso, era aquilo. Ela era incansável. Sempre trabalhou assim. O outro personagem, que era o seu companheiro, que aqui, né, eles trazem como Clóvis, também era assim. Mas ele, como ele já tinha características de tarefa fora da casa espírita, de administração e tal, ele transformou-se num bom administrador. Ele cuidava das coisas da casa, preocupava-se com isso, daquilo, manter portas abertas, luzes acesas e tal. Isso ele dedicava de monte. Enquanto ela fazia aquele trabalho mais direto ali, ele dava apoio a todo o processo da casa, passando até a dirigir a casa em algum tempo, quando era necessário. E ali estavam os dois, fazendo o melhor que podiam. E eu costumo dizer, fazendo o melhor que deixavam. Porque a gente não dá para fazer tudo, a gente faz aquilo que está na nossa possibilidade. Mas não demorou muito. Um desses personagens, a gente diz que contraiu um câncer. E foi complicadíssimo. E aquilo degenerou de tal forma e levou ao óbito. Um outro personagem que havia, a gente assim ficou vivo, né, vivo do corpo, continuou sua tarefinha, mas não demorou muito por questões de idades e tudo mais, o Alzheimer visitou ele. E aí ele afastou-se, obrigatoriamente, por sentimento e pensamento, de família e tudo, porque é assim que o Alzheimer funciona. E morreu das suas necessidades, das suas dificuldades desse processo. Quando isso completou-se em termos de ciclo, o pessoal que trabalhava naquela casa, junto com eles, começaram a questionar-se. E vamos dizer que estaríamos nós pensando assim, poxa, se os dois que se dedicavam assim, passaram por isso tudo, imagina nós que às vezes não fazemos nada. E começaram a questionar, e questionando o Criador até, de como Deus pode permitir isso. Né? Fazendo uma doutrinária segunda-feira, ali na Casa Espírita Teresa de Jesus, e nós conversávamos um tema que fizemos por último aqui, a Casa Espírita e você é a Casa Espírita, a gente lembrava de perguntas que a gente ainda faz, né? Quem sou, de onde... Mas tem uma pergunta lá assim, ó, por que os bons sofrem tanto às vezes e os dificultosos bem pouco? Cria indignação diante do Criador desse pensamento. Então, o pessoal começou a ficar nervoso com essa situação. Poxa, mas não era para eles terem a prerrogativa daquilo que está lá de Pedro, que diz assim, eu vou repetir, tendes antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí, não cobriu para eles? Porque eles eram dedicadíssimos. E tanto conversaram entre eles, que alguém arvorou-se, um belo dia, de pedir para alguém para perguntar para os espíritos. Olha, nós precisamos fazer uma pergunta para os espíritos. O que houve ali? Por que não mudou tanto? E perguntaram. O espírito Ambrósio, muito sereno, na tarefa que estavam ali, pediu para alguém buscar uma obra onde estivesse esse texto aqui. E até na hora, dizem que alguém foi, e tem, as livrarias espíritas tem, que seria bom ter até, né? Estava lá o Novo Testamento chamado. Não era nem o livro dos Espíritos, estava o Novo Testamento. Pegaram lá, que são palavras de Jesus, né? Estava lá. E aí ele pediu assim para alguém, ó, por favor, leia o texto. E eu vou ler de novo.
tende diante de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aí o Espírito disse para eles: leram bem? Escutaram bem? O que diz ali? Uma multidão de pecados. Não todos. Aí as pessoas ficaram: opa, vamos ter que pensar mais. Porque a verdade é assim, ó, todos nós somos espíritos com nossas verdades de antigamente. Eu podia dizer com nossas dívidas de antigamente, nossos pecados de antigamente, que são palavras de religiões diversas. Mas com as nossas grandes dificuldades. Tivemos grandes acertos, mas tivemos grandes erros. E aí, num planeta de provas e expiações, nós precisamos passar pelas provas necessárias e expiar as verdades antigas. Consequentemente, as análises não são feitas por nós aqui. São feitas pela justiça, pela lógica da consciência de cada um. Então, cada um de nós, quando volta ao corpo físico, traz as necessidades a passar. E algumas delas, por circunstância de modificação de hábitos e tudo mais, podem ser amenizadas. Algumas outras podem ser agravadas, porque às vezes a gente vem, começa a ficar revoltado, começa isso, começa aquilo, fica pior ainda. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, entender que tudo simplesmente vai sumir. Então, amenizar, sim. Desaparecer, não. Costumo brincar, porque a gente diz assim, ao estudo dos cromossomas. Né? Aí eu digo, os cromossomas dizem cromossomos. Eles trazem direitinho lá as indicações, tudo que o espírito assim imprime na sua nova formação de corpo pelas necessidades da alma. Então, às vezes, passa anos, não tem nada. Daqui a pouco aparece alguma coisinha ali que precisa. Por quê? Aí ele começa a lembrar assim, né? Querendo ou não, vou usar a palavra agora. Quem não teve pecados? Ou muitas vezes, quantos de nós dissemos assim, está acontecendo tanta coisa que eu acho que eu joguei pedra na cruz. Fazemos ou não fazemos essa colocação? Falamos ou não falamos desse jeito? Ou então, aquele ali... Eu lembro de um colega, eu sou brincalhão, vou usar a brincadeira, que um dia ele disse para mim assim, rapaz, eu acho que eu joguei sinuca na mesa da Santa Sé. De tanto problema que eu estou tendo. Quer dizer, era uma maneira visual dele caracterizar o processo da religião dele. Ele tinha lá a lógica da Santa Sé, tudo mais. Então, olha a colocação dele. Eu digo para ele, essa eu não tinha ouvido ainda. Né? Então, quem não tem? Quem não tem? Na outra semana, porque a gente faz aí algumas palestrinhas por semana, nós falávamos sobre, pediram para falar sobre carrega a sua cruz. Quem não a tem? Né? E até a historieta daquele cara que sentiu que a cruz dele era muito pesada, descobriu que havia um galpão lá onde existiam muitas cruzes. E ele adentra um lugar, pega a cruz dele, joga para o lado e diz, vou procurar uma mais leve. E saiu procurando. Deu a volta em tudo, de repente ele olhou para uma e disse, opa, essa eu acho que é boa para mim. Aí quem estava no lado disse, pegasse aquela que tu entrasse. Pegasse a mesma. Porque elas estão, as cruzes, nesse sentido, estão exatamente na condição dos ombros que possam carregar. A gente é que reclama, questiona, não aceita e por aí afora. Então, no passado, quem pode dizer que já não fez ou já não criou dificuldades? Né? A gente não pode saber, não tem como. E graças ao bom Deus, quando nós estamos no processo inicial, lá da fecundação, e depois daquela sequência toda, nós não só vamos diminuindo perispiritualmente para poder encontrar-se com um corpinho pequeno de formação, como também vamos esquecendo as vidas passadas. Graças a Deus. Porque se nós não tivéssemos essa prerrogativa maravilhosa, nós nem vivíamos perto um do outro. Ou pelo menos nem muito de longe. Porque se nós esquecemos, já tem dia que a gente não pode olhar um para o outro, tem pessoas que a gente não consegue chegar perto. Eu costumo brincar dizendo assim, às vezes
A gente atravessa uma rua para passar perto de alguém que a gente só viu uma vez, mas simpatizou desde o primeiro dia. E às vezes a gente atravessa essa mesma rua porque não quer passar perto de alguém que a gente só viu uma vez, mas já o santo não bateu no primeiro dia. Tem essa expressão ou não tem? Meu santo não bateu com o dele. Né? Então, são verdade das almas. Então, todos ficaram preocupados, primeiro pelaquela lógica que nós colocamos ainda há pouco. Meu Deus, se eles que fizeram todo esse bem passaram por tudo isso, imagina, coitadinho aqui, né? Tá? Não, a lógica não é verdadeira, porque tudo depende de cada um. Em livro de André Luiz, que eu não vou precisar e não fiquei preocupado também em buscar lá hoje, mas tem uma passagem interessante de um espírito que já estava há 40 anos coordenando e orientando a recepção dos espíritos que desencarnavam para orientar eles. Já estava há 40 anos no livro. E souberam os outros companheiros que ele ia encarnar de novo, que a gente chama de reencarnação. E começaram a buscar as razões de precisar, porque ele já estava 40 anos ali. Ele até estava de boa, como diz o outro, ali quietinho, cuidando, ajudando. E aí ele começou a contar quais seriam algumas necessidades dele que ele precisaria passar na matéria. Quando ele contou algumas necessidades difíceis, ele disse, mas não pode. Você está há 40 anos aqui prestando socorro. Ele disse, não, eu estou aqui adquirindo créditos. Para que não seja tão difícil tudo que eu ainda preciso resgatar. Então, muitos espíritos, acontece isso. A gente tem oportunidade mais leve, por um tempo e tal, mas o cadinho... Sabem por quê? Porque, assim, a questão até do perdão, por exemplo. Tem gente que diz assim, arrepender-se é muito importante. É importantíssimo. Arrepender-se é conscientizar-se do erro feito e criar-se uma proposta de quem sabe não errar mais. Mas não basta. Porque se você quebrou, vai ter que colar. Se você arrebentou, vai ter que acertar. Se você derrubou, vai ter que soerguer. É assim que vai ser. Nesta ou em outras existências. Não basta arrepender-se, é preciso, tirou, tem que devolver. Então, essa necessidade é premente nas almas. Não há como fugir. Há, sim, amenizações, mas não... A medicina da Terra hoje trabalha com pesquisas diversas entre criaturas com as mesmas doenças, com as mesmas necessidades de remédios, mas eles separam assim, pessoas que já têm uma certa consciência de religião, do Evangelho de Jesus, do princípio tal, e outros que dizem que nunca tiveram nada com isso. E percebem, através das pesquisas, que nesses personagens que já começaram a modificar seus hábitos, o remédio faz mais efeito. Enquanto que nos outros não. Porque ele envolve o metabolismo, a introspecção, o sentimento. Isso faz diferença na medicação. O cara revoltado, embrabecido e tudo mais, fica difícil o remédio fazer efeito direito. Então está mais do que provado. Então amenizar sim, mas aí eu vou brincar, levando de novo para o texto. Tendes antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí o Ambrósio dizia para eles, leram bem, prestaram atenção, ali diz uma multidão de pecados, não todos os pecados. Então a gente precisa aprender de vez que não há efeito sem causa. Todos nós estamos exatamente aonde precisamos estar. Lembro de uma menina, já faz uns 25 anos, eu já posso começar a falar assim, já tenho uma idadezinha chegada por aí. Eu brinco muito dizendo para todo mundo, o detalhe é que eu não tenho cabelos brancos como a maioria tem, porque os meus caem antes. Então o pessoal olha e diz que eu não sou tão velhinho, né? Mas essas questões, ela disse para mim um dia assim, seu João, eu não entendo. Eu estou envolvido com uma família, pai, mãe, irmão, né? Seu João, eu nasci na casa errada. Porque eles são tudo brabo, tudo coisa e tal. E eu até que sou calmo. Eu digo, filha, que bom. De certeza que não está numa missão com letra maiúscula, mas pode estar numa missão com letra minúscula.
a tua maneira, a tua calma, a tua leniência diante das verdades deles, quem sabe acomoda eles. Porque se fosse mais um para tocar fogo, fosse mais um para tocar linha do fogo, a coisa ficava pior, não ficava? Então, muitas vezes, ela não vem em casa errada, ela vem na casa certa. Porque se todos ali eram bravos, pelo menos uma pessoa calma era bom, né? Isso. A gente sabe até, por exemplo, em casais, né? Tem um esposo, tem a esposa, às vezes um é água, até fogo. Quando os dois são água, complica. Quando os dois também são fogo, é bicudo não se beijando. Ou não é? Então tem que ter um meio termo para cada lado. Então essas questões da alma, eles ainda falam aqui algumas coisas, colocam assim, ó. Quem de nós pode dizer, né, que, por exemplo, muitos de nós, quem pode dizer que nunca foi um suicida? Lá no Evangelho tem uma página maravilhosa. Eu considero maravilhosa porque ela diz assim, melancolia. E ela diz assim, ó, não há um de nós sequer que já não tenha estado, que não esteja ou não vai estar em melancolia. Diz os Espíritos até que é um direito de cada um de nós. Tem dia que a gente tem direito de ir lá para um cantinho e ficar quietinho. Não tem dia que a gente tem vontade de fazer isso? Ó, vou lá para o cantinho e vou ficar bem quietinho. Quem diz que nós não temos direito? Não somos diferentes de ninguém. Eu brinco dizendo que não somos super-homem, não somos Mulher Maravilha, nós somos gente comum. Né? Então, agora, continuam os Espíritos dizendo assim, não há problema nenhum de ter entrado em melancolia. Mas o grande problema vai estar se permanecer na melancolia. Essa é a diferença. Então, quem de nós pode dizer, de certeza, que nunca foi? Aí ele diz aqui, um suicida. Alguém que já praticou um aborto. Alguém que promoveu aí um homicídio. Um ditador sanguinário. Porque nós viemos lá dos tempos das barbáries, sabe, gente? Nós não somos novinhos de agora, nós somos dos tempos das barbáries. Onde o cultural fazia isso. Outro dia eu escutei alguém dizer assim, pô, fui ver um filmezinho chamado Viking. Cara, eles entravam na cidade e não deixavam ninguém vivo. Isso era cultural, porque eles entendiam que eles deviam ser os únicos. Então eles não queriam concorrência nenhuma. Era cultural da época esse processo. Tá? Depois começaram a perceber das necessidades que tinham dos outros. Aí começaram a fazer escravos, até certo ponto, para poder ter agricultura, para ter isso, para ter aquilo. Depois começou a dizer, tudo isso é um processo natural do ser humano ao longo da sua caminhada. Então nós viemos das barbáries. O soldado violento, né? Quem criou graves desajustes e tal, isso influencia nas questões do nosso perispírito, ou do corpo espiritual. E quando nós desencarnamos, essas sequelas ficam registradas. Por isso que eu brinco o cromossoma diz cromossomos. Eles trazem os indicativos direitinho lá. Então, a gente precisa aprender desse fator aqui, lembrando que ameniza uma multidão de pecados, mas não todos. Ainda continua rapidamente dizendo aqui, que ele diz assim, ó, a prática do bem suaviza e abrevia a recuperação, mas será difícil eliminar inteiramente o sofrimento. E ele vai trazendo até uma questão ortopédica que ele diz. Você quebra um osso, o médico vai fazer todo o esforço, a medicina, todo o esforço para soldar aquele osso. Mas ele não vai poder afastar de você a dor por um tempo. A necessidade depois da fisioterapia, de tudo isso, ele não vai afastar. Porque aquilo ali era uma necessidade, a não ser que provocada, que às vezes a gente provoca, né? Tá? Eu gosto de dizer assim, às vezes tem pessoas que dizem assim, chegou a hora de morrer, morreu. Nem todos morrem na hora que deviam morrer. Que uma pessoa a 250, 300 km por hora de carro, desculpe, mas ela já estava tentando um suicídio fazia tempo. Então não morreu na hora não. Tanto isso é claro que às vezes você vê uma pessoa dirigindo e o outro de carona. Há um acidente, o motorista não sofre um arranhão e o passageiro do lado morre ali mesmo. Não foi ele que provocou nada, tal. Aí estava na hora.
Eu lembro de um caso muito interessante, de cadeia, como diz o outro, porque assisti até um pedaço. Lá na ponta de uma rua, uma moça vindo aqui, e passa alguém conhecido de moto. Aí ele para e diz, tá, Carolina, tá, mas não tem nem capacete, nem nada aí para ajudar. Ah, um pedacinho de nada, daqui a 3 quadras. Morreu na primeira sinaleira. Ela sentou atrás, um carro atravessou e foi. Estava na hora, pode ter certeza. O motoqueiro passou ali para fazer o papel dele. Né? Mas tem um monte de casos que não é assim. As pessoas provocam, criam situação difícil, incompreensões, criam raivas e tudo mais, que às vezes levam à cegueira. Às vezes alguém morre porque atravessou a rua. E às vezes morre por uma circunstância, porque estava tal. Mas às vezes a raiva, a angústia, a aflição, o não perdão, faz com que a pessoa fique cegueta, como diz o outro. Aí ela atravessa sem olhar. Então tem muito de a gente analisar, as coisas são verdadeiras. Tudo tem a ver com as necessidades da alma. Ainda aqui diz assim, né? Quando ele fala ele diz assim, isento, ele pode até botar o rosto no lugar, mas não vai isentar da dor do tranco. Ou seja, né, não tem caso que a gente vê no filme, mas é verdadeiro, que às vezes desloca, tal, alguém vai lá e aquela dor ali diz que é horrível, mas em seguida está melhor. Então, que a gente tenha clareza de que fazer o bem pode modificar o monte. Mas a gente sempre tem que ter a consciência de que o que tiver que acontecer conosco para a melhoria do espírito vai acontecer. É recente. Uma colega, já com a idade avançada, precisou fazer 3 cirurgias ao mesmo tempo. Porque o médico disse assim, olha, vai sofrer uma vez só. Ele dizia assim, né? Mas é delicada a situação. Aí, não faz, levou meses para decidir até que acertou tudo. Antes e véspera da cirurgia, eu estava apavorada. E aí nós estávamos fazendo uma doutrinária no Teresa de Jesus na noite, era uma quarta-feira, outra semana, e eu gosto de brincar, dizer assim, às vezes a gente tem um pouquinho de mediunidade, sabe? E aí alguém disse assim, por que tu não vai lá fazer uma visita? E quando nós caminhávamos para lá, alguém disse assim, ó, só lembra ela do que tu já sabes, tu tens essa frase, já falaste para muita gente. Aí nós chegamos lá, sentamos com ela, nervosa, e dissemos assim, minha irmã, se pela necessidade da alma que tu és, tiveres que partir diante dessa cirurgia, tu podes modificar alguma coisa? Tens poder de alguma mudança? Isso é do Criador. Ele é o gestor da vida. Aí ela olhou para mim e disse, não vou poder fazer nada, né? Não fica tão nervosa. Porque de maneira, a nossa existência é assim, ó, 2 características para acontecer coisas conosco. Aquilo que já está na necessidade do espírito, que nós não compreendemos, achamos que está errado, ou aquela que nós provocamos. Fora disso, vai tudo estar dentro do conceito e clareza do aprimoramento da alma. Então, quando nós percebemos as doenças baterem em algumas coisas, não podemos não. Façamos o melhor diante disso. Troquemos a lamúria, a angústia, aquela aflição e tal, por coisas boas. Aí eu sei que às vezes na doença a gente não tem ânimo corporal. Mas a gente tem mental, né? A gente pode rezar pelos outros, a gente pode fazer uma série de coisas. E sempre com a clareza de que Deus é sabedor. Deus é que sabe. Existe uma música, né, que eu até sei, mas que diz assim, né? Segura na mão de Deus e vai. Confia. Confia. Mas não desdenhe. Não reclames, não questione, porque você está questionando dentro disso o Criador. Você está questionando aquele que tem, e quando se fala de poder, parece assim, de Pai. Que como nós falamos ainda há pouco, de sermos todos nós, irmãos, Ele deseja para todos os seus filhos
o mesmo fim, um dia a felicidade. Nós é que, às vezes, vamos mais ligeiro um pouquinho, às vezes vamos devagarinho. Eu lembro de um autor espiritual que escreveu lá assim, na evolução do espírito, alguns vão de carreta, que ainda depende, né, do passinho ali e tal, outros vão quando tem jeito andando de avião, hein? Porque já trabalham no bem há muito tempo, procuram se dedicar, então vão avançando um pouquinho melhor do que outros. Assim somos nós. Vou encerrar, só lembrando, quando Ambrósio pediu para fazer a leitura, e quando leram estava lá, tendes antes de tudo ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí, só para encerrar, ele perguntou assim, leram direitinho? Escutaram direitinho? O que está escrito aí? Cobre uma multidão de pecados. Não todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus e de Jesus more no coração de cada um de nós. Tenho sempre o costume de agradecer muito a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade. E tenho o costume sempre de agradecer muito a vocês por terem tido a paciência de nos ouvir mais uma vez. Uma boa noite a todos.